Aridiçá, arte e aprovação no vestibular. Boa noite a todos que estão acompanhando conosco durante essa semana, né? A Semana do Aridiçá no Ar, voltado aí para a área de linguagens e humanas. Estamos encerrando hoje com essa preparação do Aridiçá no Ar. Hoje teremos a presença ilustre aqui dos professores de Filosofia e Sociologia, professor Sérgio Feitosa, professor Marcos Leandro. Já faz o convite também, já fica o convite nosso para o nosso aulão amanhã, que vai ser transmitido aqui também, para a gente poder fazer essa prova do dia 5, né, essa prova domingo, de uma forma bem mais tranquila. Tá? Enquanto você baixa o material aí, professores, boa noite, professor Sérgio, professor Marcos Leandro, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Marcos, boa noite Marcelo. Boa noite, Marcelo. Satisfação poder estar aqui mais uma vez, fechando esse ciclo que acreditamos que vai ser concluído com todo o esmero com que conduzimos mais este ano letivo, que vai ser, então, fechado com todo o triunfo que a gente tanto espera e lutou por ele, né, Marcos? Sim, esse ano vai ser tão produtivo, foi tão produtivo, vai ter resultados bons, como historicamente a gente sempre consegue. Se lembre, é uma coisa que eu digo todos os anos, o nível dos alunos, das alunas do Aridiçá é muito alto, tá? Então vai para a sua prova confiante, a gente confia em vocês têm que confiar em vocês também, certo? Então baixa o material aí com vocês, enquanto isso, lembretes, né, do que a gente precisa aí para a nossa prova de domingo. A caneta preta, de tubo transparente, que você possa já separar aí o documento que precisa levar, né, identificar qual é o seu local de prova e tentar fazer aí com que a sua logística fique melhor. Separar a parte da alimentação, do que você vai fazer, a parte da hidratação, lembrando de tudo isso que a gente vem falando ao longo do ano e também agora reforçando um pouco mais com vocês, para que a gente possa fazer uma prova muito tranquila, já que os conteúdos vocês já trabalharam bastante, né, e nós aqui já conseguimos conduzir de uma forma bem mais elaborada para cada um de vocês. Então, para começar, primeira questão da noite, professor Sérgio Feitosa. Vamos lá. Pessoal, como vocês sabem, na prova do Enem não costuma cair filosofia, mas o que chamamos de história da filosofia. E aí temos ao longo de uma linha cronológica pensadores que a comissão vai organizando e colocando nas questões, e dentro dessa linearidade, se é que assim podemos dizer, eles vão colocando os conceitos mais diretos de cada pensador desses. Elencamos para este material de hoje ninguém mais, ninguém menos que o Estagirita. Aristóteles, como assim é chamado, natural de Estagira, representa estatisticamente um dos 5 pensadores mais contemplados no certame do Enem todos os anos. Mais do que Platão, mais do que Sócrates, mais do que qualquer corrente helenística ou pré-socrática, mais do que os sofistas. Todos esses tópicos que citei há pouco perfazem o que chamamos de filosofia antiga. Aí depois conduzimos o nosso raciocínio pelo que chamamos de filosofia medieval, moderna e contemporânea. Professor, é uma coisa meio história? Pois é, como dissemos há pouco. No Enem não se trabalha normalmente filosofia, não se discute o que é o amor, o que é a felicidade, o que é temas afins, entendeu? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. A questão nos propõe discutir o pensamento de Aristóteles. Então, pessoal, Aristóteles teve ainda o mérito de haver tentado superar o intelectualismo socrático. Convidaria vocês a destacarem a expressão intelectualismo socrático. Aristóteles discorda dessa visão socrática de que saber é fazer. Para Sócrates, se você sabe o que é o certo, automaticamente você faz aquilo que é certo. Então, a epistemologia é a base da ética para Sócrates. Aristóteles discorda disso. Como bom realista que era, percebeu perfeitamente que uma coisa é conhecer o bem e outra é fazer e realizar o bem. E, consequentemente, procurou determinar os processos psíquicos pressupostos pelo ato moral. Pessoal, sublinhe a expressão, por favor, ato moral. Segundo Aristóteles, uma coisa é você deliberar, isto é, escolher o que você vai fazer.
Outra coisa é a própria escolha em si, é como eu vou fazer. E uma coisa completamente diferente é por que eu vou fazer. Assim, para Aristóteles, na sua Ética Nicomaqueia, qual é o livro do Aristóteles que o Enem mais costuma contemplar? O Ética a Nicômaco, daí a expressão há pouco citada. Aristóteles, portanto, elabora um modelo filosófico de ordem ética. Pessoal, dizíamos há pouco que ele está entre os pensadores mais contemplados no Enem, ao lado de Kant, Descartes, Hume. Bem, pessoal, mas Aristóteles, na parte do Enem, é muito contemplado na parte ética. Ele é muito difuso. Não é à toa que o seu pensamento é chamado de sistemático. O cara fala de matemática, física, metafísica, retórica, arte, lógica. Para onde você observar, eis que ali está Aristóteles. O fato, pessoal, é que, para sermos práticos, no Enem, até hoje, cobram ética ou política. Ou política, tá bom? Então, nela ele defende que as ações humanas devem estar alinhadas a uma vida virtuosa. B, definidas pela riqueza material, dinheiro. Orientadas à disputa pelo poder. D, guiadas por prazeres corpóreos. Ou conduzidas à conquista da fama. Gente, para Aristóteles, as ações humanas precisam ser racionais e voltadas à felicidade. Gravem isso, ó. Aristóteles é um pensador cuja filosofia, no campo da ética, alinha as ações humanas à felicidade, ou melhor, aquilo que os antigos gregos, felicidade, chamavam de eudaimonia. Só que essa felicidade, na verdade, é interna, nunca externa. Por isso que ela não pode ser alinhada a prazeres corpóreos, porque eles são fugazes e são externos. Se eu gosto de alguém e esse alguém vai embora da minha vida, leva consigo a minha felicidade. A mesma coisa é o dinheiro. Se eu luto por dinheiro e ele se esvai, vai consigo a minha felicidade. Dinheiro na mão é vendaval. E a fama? Se ela acaba, eu também vou ser infeliz. Então, pessoal, tudo que é externo a mim não depende de mim. Agora, a minha felicidade, que é interna e racional, lembrando que a ética aristotélica é privada. A política é que é pública, tá, pessoal? Então, não pode ser a letra E pelo fama, porque ela é externa e passageira. Prazeres corpóreos também são fugazes. Prazeres corpóreos você alinha ao que chamamos de hedonismo. Uma doutrina criada lá pelos cirenaicos que entende que a felicidade estaria ligada a essa corporeidade. Lembrando, pessoal, para não perder o raciocínio, de dois grandes pensadores que falam muito de corpo. Um é Baruch Spinoza, onde ele diz que a substância que é Deus está na alma e no corpo. Spinoza meio que diviniza o corpo ou corporeifica Deus. E Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, na sua fenomenologia da percepção, diz que a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. De modo que a minha consciência, para Merleau-Ponty, vem caindo demais no Enem, pessoal. Nos últimos 5 anos, pelo menos, então, Merleau-Ponty, Spinoza, e eis que Aristóteles não valoriza tanto assim o corpo, principalmente na parte do prazer. Como Platão, ele pensa que a sua essência, a sua forma é a sua alma. Letra C, pessoal, não pode ser, porque ele diz que a felicidade estaria no poder, o poder também é fugaz, e aí lembra muito, sabe o que é? O epicurismo, que lá na frente, com o estoicismo, o ceticismo e o cinismo, as helenísticas entendem que a felicidade não está na política, tá bom?
Embora Aristóteles entenda que o fundamento da felicidade é naturalmente ser político, mas não o poder. Aliás, pessoal, quem discorda radicalmente de Aristóteles, de que a política é natural? Thomas Hobbes, lembram? Quando ele fala que a política é artificial, é um contrato social. O Leviatã vai na contramão na política de Aristóteles. E a letra B de bola, pessoal, falha quando ela fala de riqueza material. Então, pessoal, de modo bem mastigadinho, objetivo, didático, e nossa prova pode, na parte de antiga, ou cair, pessoal, aquela célebre questão de pré-socráticos, aí é natureza, ou sofistas, aí é homem retórica, ou Sócrates, aí ou é homem ética maiêutica, ou Platão, dois mundos. No que tange a Aristóteles, ainda na fase clássica, ou é ética ou é política. Então, pessoal, as ações humanas têm que estar alinhadas a uma vida virtuosa, a uma areté, como diziam os gregos antigos, tá bom? Então, pessoal, resposta A de aprovação. Marcos? Vamos lá. Questão 5, pessoal, é uma questão sobre cultura. Mas interessante porque essa questão, se você analisar bem, ela poderia estar tranquilamente também numa prova de história. Se lembra que você vai fazer uma prova de humanas, né? E a prova de humanas, ela pode ter elementos da geografia, da filosofia, da história, da sociologia, tá? Se lembra que essa fronteira epistemológica, ela não é tão bem delimitada. Conhecimentos de uma área que você vai precisar para responder de outra. Mas por que a gente configura esta questão, se você já teve a curiosidade de dar uma lida nela antes, como uma questão de sociologia? Porque, na verdade, é uma questão sobre cultura, ou sobre patrimônio cultural, tá? E aí traz aí uma obra de um autor chamado Eduardo Galeano, uma obra clássica, essa obra chamada As Veias Abertas da América Latina, sem dúvida um dos livros mais famosos sobre história da América Latina e sobre uma análise da realidade triste que a América Latina foi colocada ao longo de 5 séculos. Esse livro que, lamentavelmente, ainda é um livro atual. Por que eu digo que, lamentavelmente, ele ainda é um livro atual? Porque é um livro que fala sobre problemas da América Latina. E às vezes você está lendo um livro desse, escrito há décadas, e a sensação que você tem é que está lendo um livro atual, porque os problemas que ele vai denunciar décadas atrás continuam hoje e ainda passa a sensação de que provavelmente vão durar mais tempo, né? Mas veja, ele começa fazendo um apanhado bem geral da história da América Latina, antes mesmo de a América Latina ser considerada uma América Latina, né? Enfim, se lembra que estou falando dos povos originários, né, da América do Sul e também América Central. Afinal de contas, ele também cita aqui no texto maias e astecas. Mas olha o que o texto diz. Quando os espanhóis chegaram à América, estavam no seu apogeu o império teocrático dos Incas. O que é teocracia? Teocracia é um regime político que tenta fazer uma aliança entre política e religiosidade, tá? O que é muito comum, pessoal, em sociedades que tentam, de alguma maneira, encontrar uma justificativa para a supremacia do seu líder, entende? Quando a gente explica nas aulas, recorrentemente, o conceito de poder simbólico, né? Bourdieu fala que, além do poder econômico, que o Karl Marx fala tanto, existe o poder ou capital cultural, poder ou capital social, poder ou capital político, mas existe o poder ou capital simbólico. O poder simbólico, ele é imbatível. A única coisa que poderia, a criptonita do poder simbólico seria a crítica, certo? Esta crítica costuma ser neutralizada, fazendo com que aquele poder que tem uma justificativa social passe a ser considerado uma justificativa natural. Por exemplo, quando a gente fala de teocracia, um exemplo bem interessante que a gente usa é de Egito Antigo, né? O faraó egípcio é entendido como uma divindade. Tá? Você pode questionar até o poder de um homem, mas você não pode questionar o poder de um deus. Afinal de contas, o poder de um deus ou dos deuses é um poder natural, sabe? A natureza o fez Deus. Portanto, você não vai se rebelar contra a natureza, você não se rebela contra aquilo que é natural. Então, o poder simbólico, ele se apresenta como um poder que é natural. Logo, quando você passa um verniz de natureza no poder, ele fica inquestionável. Por isso que é tão comum, em sociedades antigas, a vinculação de política com religiosidade, como uma forma de tornar o seu poder inquestionável e, portanto, absoluto. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira, tá? Importante lembrar isso. Já a Confederação dos Astecas, lá na região que hoje a gente chama de México, tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias, se lembra? Ele fala que civilização dos maias porque o povo maia vai se dividir em várias cidades e estados, se lembra disso?
persistia nos povos herdeiros organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história, porque a gente associa muito o zero, né, aos árabes, né? Tanto essa palavra, a palavra zero é de origem árabe, né? Mas, segundo Eduardo Galeano, os americanos, os maia-americanos já tinham descoberto zero antes. No Museu de Lima, lá no Peru, podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas, né? Ou seja, está falando de medicina, de matemática, de astronomia, tá? A gente sabe, não foi citado no texto, mas a gente sabe da arquitetura, sabe? A gente sabe também das técnicas contábeis, afinal de contas, quando você pega um império como o Império Inca, né? Quando a gente fala que a gente se lembra que não tem televisão, não tem jornal, não tem celular, como é que um império como esse consegue se articular também? É preciso uma comunicação muito bem feita. Consequentemente, contabilidade também muito bem feita. Enfim, está falando de uma série de saberes, pessoal, que por muito tempo a gente acha que é oriundo do povo europeu. O nosso pensamento, ele é muito colonizado no seguinte sentido, de que a gente acha que se o pensamento não vem da Europa, ele é considerado inferior ou não científico. Tem até uma música do Caetano Veloso chamada Língua, que ele vai dizer que parece que é proibido, só se pode filosofar se for em alemão. Entende? E aí, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem crescido muito nas universidades o debate a respeito do pensamento decolonial. O que é o pensamento decolonial? Também chamado de epistemologia do sul, né? Que tem a ver com a valorização de um saber científico que não seja obrigatoriamente vinculado a uma origem, a uma filosofia, a uma metodologia de origem europeia, né? Para mostrar que outras regiões do mundo, em especial a América do Sul, a Ásia e a África, também são capazes de produzir conhecimento, né? Conhecimento considerado válido e confiável. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade o que é que os incas, astecas e maias deixaram de legado? Bens religiosos inspirados na matriz cristã. Pelo amor de Deus, a gente sabe que, né, o cristianismo chegou no continente americano por meio do colonizador, por meio do invasor, tá? Joga fora aí a letra A. A B diz, materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. Não, se lembre também que um povo tão desenvolvido, né, como o povo Inca, por exemplo, foi derrubado por duas armas, né? A arma da doença, né, a bactéria, os vírus, mas também armas de fogo, tá? Que realmente nesse ponto os europeus eram mais avançados, portanto, não é que o colonizador e todos os povos que vão vir depois da colonização vêm herdar um material bélico Inca, Maia e Azteca, tá? Joga fora a B. A C fala sobre heranças culturais constituídas em saberes próprios, exatamente, né? A origem do saber do povo Inca, Azteca e Maia é originário deles próprios, né? É diferente, por exemplo, do fato de que muito da matemática europeia é inspirada na matemática árabe, né? Assim como também grande parte da filosofia grega, que chegou também lá para as regiões orientais e vice-versa. Portanto, perfeita letra C, falando de um pensamento que originalmente é americano. A D fala sobre costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. Também não, se lembre que é um povo autônomo na sua produção, na sua estética, na sua epistemologia. E a E fala de práticas medicinais alicerçadas em conhecimento científico. A gente sabe que existe prática medicinal, obviamente. Entretanto, quando a gente fala de conhecimento científico, que conhecimento científico é esse? Que metodologia é essa que a gente pode carimbar e dizer que é ciência, tá? E aí, além do mais, você não pode pegar um exemplo, porque ele fala só de medicina, sendo que o texto fala de outras coisas, fala de astronomia, fala de matemática, tá? Cuidado, é muito comum que nas questões tenha uma alternativa que traz um exemplo, e esse exemplo nem sempre é um bom exemplo, mas muita gente pega o exemplo e tenta botar como se fosse o geral, certo? Portanto, já que está falando de um saber que é originário deles próprios, portanto, só pode ser a letra C da questão 5, questão sobre patrimônio cultural, tá bom? Serginho? Vamos lá? Pessoal, depois dessa análise sobre cultura, voltamos para a filosofia, dessa vez discutindo o pensamento político do grande Nicolau Maquiavel. No texto fala assim, olha só, Maquiavel foi membro da chancelaria de Florença, o que equivale, grosso modo, a uma espécie de prefeito, onde ganhou experiência política. Sublinha, por favor, além de Maquiavel, a palavra experiência, porque o pensamento dele é empírico. Maquiavel entende que a política não é uma coisa abstrata, teórica. Ela é viva, ela é orgânica, ela é experimental. E pôde observar as práticas de seus contemporâneos. Foi no exílio que redigiu O Príncipe. Ele foi derrubado do poder.
e dedicou o livro a Lorenzo de Médici. Se você lê O Príncipe, você vê no Príncipe, no frontispício, que é uma dedicatória ao magnífico Lorenzo de Médici, que é o manda-chuva de Florença. A quem pretende aconselhar na arte de assegurar e manter o poder político. O governante deve ser implacável em seu objetivo de exercer o poder, e este exercício eficaz do poder justifica a si mesmo. Sua principal qualidade é a virtude, ou virtude, que nada tem em comum com as virtudes cristãs. Na verdade, pessoal, o pensamento de Maquiavel vai na contramão do cristianismo, como a piedade e a humildade, mas, ao contrário, pressupõe coragem, habilidade e persistência. O conceito de virtude desenvolvido por Maquiavel se expressa pelo... Pessoal, antes de continuar a análise da questão, só uma justificativa pela escolha do tema, tá bom? Se fizermos uma estatística dos primeiros Enems até hoje, Maquiavel está entre os 5 mais cobrados. Em primeiríssimo lugar está René Descartes, até hoje imbatível. Aí, na sequência, uma disputa pelo segundo lugar, entre Maquiavel, Kant e Aristóteles, os 3 com a mesma quantidade de questões. E ali, em quinto lugar, se é que eu posso falar assim, David Hume. E aí há uma sequência com base na qual trabalhamos essa, digamos, estratégia de jogo, tá bom? Pode ser que não caia Maquiavel, pode ser, mas caindo não sabendo é um problema. Então, pessoal, escolhemos o conceito de virtude para trabalhar nesta questão um aspecto do pensamento de Maquiavel. Maquiavel, pessoal, através de virtude, diz que virtude seria um regime popular? Claro que não. Um estado teológico? Muito menos. Um idealismo estatal? Será que é essa? Um poder metafísico ou realismo político? Bem, pessoal, Maquiavel ele vai na contramão do pensamento de Platão. Lembrem-se de que Platão, que acreditava na existência de 2 mundos ou de 2 dimensões da realidade, Platão, como Descartes, ele é um dualista. Platão crê numa dimensão metafísica, que é o mundo inteligível, e numa dimensão física, que é o mundo sensível. Este como sendo extensão daquele. Descartes meio que copia Platão, adaptando aos tempos modernos. Descartes é moderno, Platão é antigo. Há diferenças, mas Maquiavel acredita num estado real, num estado que de fato existe, com leis próprias, costumes próprios. Lembrando que Maquiavel nasce e vive em Florença, que é uma república. Maquiavel ele é um nostálgico historiador, tá? Que ama a cultura clássica, especialmente romana. Roma chegou a ser o império, mas antes foi república. Maquiavel, pessoal, a despeito das contradições ou polêmicas que há na filosofia, ele tende muito mais à república, porque ele defende de fato uma república, mas entende que um Estado centralizado, forte, que confundimos às vezes com absolutismo, jamais de direito divino, tá? Se dizer que Maquiavel, pessoal, não é um absolutista, pode gerar alguma polêmica, jamais de direito divino. Porque Maquiavel está na contramão do cristianismo. A igreja vai meio que perseguir historicamente esse pensamento de Maquiavel ao ponto de associar Maquiavel a inescrupuloso. Muito embora, pessoal, Maquiavel ele tem um certo e confuso respeito pelas leis, tá? Mas Platão, por sua vez, defende um Estado ideal. Maquiavel defende o Estado real, por isso que a letra C não pode ser, pessoal. Idealismo estatal, Maquiavel defende um realismo. Oficialmente, então, a resposta é a letra E de escola. Professor, por que não poder metafísico? Porque para Maquiavel, a realidade ela é material, ela é física, ela é orgânica, ela é sentimental. Maquiavel, pessoal, ele corta a relação entre aquilo que é e aquilo que deve ser. Para Maquiavel, a política ela é concreta, tá bom? Maquiavel nunca escreveu, pessoal, que os fins justificam os meios. Alguém cunhou a expressão e associou a ele, mas não está errado, não. Maquiavel ele é um pensador de resultados.
Aquela realpolitik, que a geopolítica contemporânea tanto trabalha no século XX, de alguma forma, é uma adaptação do pensamento de Maquiavel, que tem um sonho, é ver a Itália unificada politicamente, o que só vai acontecer séculos depois, século XIX. Mas Maquiavel, pessoal, ele entende que um político é aquele que, na esfera pública ou privada, está sempre preparado, com força, coragem, astúcia, típicas de um leão ou de uma raposa, para poder enfrentar as adversidades da vida, a que ele chama de fortuna. Referência a uma deusa romana, que brincava com a sorte humana, girando uma roda que definiria os seus rumos. Para Maquiavel, que não é um estoico, existe destino, mas ele acontece em metade das vezes, a outra metade é acaso. Então, se eu sou um político, eu vou enfrentar os meus problemas com astúcia, coragem e força. Se for para eu cair, eu vou cair, é destino. Mas se não for para eu cair, eu não vou cair, se eu tiver as tais virtudes. Pessoal, Maquiavel ele rompe com a escolástica, ele separa religião e política. Maquiavel ele separa política e ética também, porque para ele ambas ingessam a política. Maquiavel ele é o pai da ciência política. Maquiavel em Mandrágora, A Arte da Guerra, não confundir com a de Sun Tzu. Maquiavel, pessoal, nos discursos sobre a de Tito Livio, ele vai expressar um pensamento muito crítico. A hipocrisia humana, aos interesses humanos, ele manifesta um pessimismo antropológico muito claro. O que move o ser humano é interesse, por dinheiro, por poder, por fama. Então, o ser humano ele tem um dínamo, esse dínamo é o dinheiro, ou o poder, sei lá, ou a política, enfim. Agora, política é experiência. Vamos escrever, pessoal, um livro sobre política, só que eu nunca fui sequer vereador, então eu não tenho lugar de fala para isso. Seria, para Maquiavel, uma espécie de paralelo com o que entendemos hoje como termo, tá bom? Política é para quem tem experiência, ok, pessoal? Então, Maquiavel, ele rompe com a tradição e ele dá início a uma nova era de pensamento político científico, ok, pessoal? Lembrando que, como disse o Marcos, pessoal, as humanas, elas dialogam muito. Por isso que você vê Maquiavel tanto em filosofia, sociologia, como em história. Renascimento, Maquiavel é renascentista, tá bom? Então, nesse contexto de transição do medievo para o que chamaremos de modernidade, foca nisso, pessoal. Maquiavel é um pensador de transição. Essa mesma modernidade que o Max Weber trabalhará, o próprio Nietzsche dirá que é quando Deus está morto. Essa modernidade, pessoal, que chegará até ali o limiar do 19 com 20, que a escola de Frankfurt diz que é dialética, é o que Maquiavel inicia na seara política. Ok, pessoal? Um realista, um empirista político. Maquiavel, pessoal, resposta letra é de eu vou passar. Marcos? Vamos lá. Deixa eu aproveitar que está recente o seu comentário, porque a gente fala muito nas aulas de sociologia sobre modernidade, né? E muita gente acha que a modernidade é apenas uma época, sabe? Na verdade, a modernidade pode ser várias coisas, inclusive uma época, sabe? Mas de tudo que a modernidade é, aquilo que ela menos é uma época. A gente pode dizer que, na verdade, a modernidade pode ser também entendida como, além de tudo, como uma mentalidade, sabe? E por mais que Maquiavel tenha vivido há 500 anos, ele tinha um pensamento e uma concepção muito mais moderna da realidade, entendeu? Que o faria com que ele ficasse mais próximo de autores que vão pensar a política no século XIX e século XX, entendeu? Só para deixar isso claro. Já que ser moderno é ser racional. O jeito com que Maquiavel vai pensar como que um líder tem que agir é com uma frieza muito calculista e racional, típica de um indivíduo moderno. Por mais que para nós pareça estranho que uma pessoa que viveu ali na transição do século XV para o XVI, aquilo ali seja enquadrado como moderno, pode ser configurado? Pode. Mas o senhor disse que a modernidade é depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Científica, depois da Revolução Industrial. Né? Mas entenda, isso não é uma coisa tão exata, isso não é tão fixo. Entende? Agora, até hoje você pode encontrar pessoas com uma mentalidade medievalesca. Entende? Portanto, se lembre disso. O pensamento moderno é um pensamento racional. Tá bom? E temos aqui a questão 6, que traz aí, falar em modernidade, traz um equipamento muito moderno, que é a bendita da
internet, sabe? Aí eu quero começar logo aqui, pessoal, lhes dando informação que eu acho importante, porque a gente sabe que grande parte do que a gente fala nas aulas de humanas, você pode usar como um repertório aí para sua redação, como argumentação, e é maravilhoso que você faça isso, viu? É muito bom, tá? As aulas de humanas não servem só para você acertar itens não, mas também para você ter um repertório para compor sua redação, uma redação bonita, madura, e também para você não ser uma pessoa tão ingênua por aí, né? Enfim, mas o que interessa é que é muito comum que a gente ache, ou pelo menos a gente já viu muita gente falando, ideias assim, que quanto mais tempo online você passa, mais desligado de uma realidade você fica, entende? Olha, esse pensamento ele já não é mais moderno, ele já não é mais, assim, atual, entende? Isso faria sentido numa época, quando a internet estava começando no nosso cotidiano, sabe? Nos anos 90, começo dos anos 2000, tá? Quando redes sociais ainda eram uma coisa muito distante da nossa realidade, entendeu? Se lembre que a internet, quando ela vai se popularizar mesmo e chegar nos lares das famílias de classe média, tá? Ela ainda era uma coisa muito entendida como um acessório, entende? Quem que usava a internet predominantemente na década de 90? Era sobretudo gente que trabalhava com isso, num departamento como um banco, por exemplo, que precisava acessar a internet, ou era muito comum, assim, de jovens que usavam para se informar, chat de conversa, entendeu? Ou fazer pesquisas escolares ou do trabalho, entende? Ou você via o site de alguma empresa ou de alguma coisa que você gostava e pronto. Era um século para você baixar uma música, um download, era tudo muito lento. Entende? Agora, a partir dos anos 2000, onde você vai ter as redes sociais, os smartphones, tecnologia wireless, tá? Tudo fica muito mais, muito mais cotidiano na nossa presença. Tanto que, quando você passa muito tempo offline, a impressão que dá é que, sabe, você meio que subiu da vida, entendeu? A gente tem, é muito comum, nós temos um amigo aqui, um professor colega nosso, que ele todo dia manda meme pra gente. Quando ele passa 2 dias sem mandar meme, a gente fica preocupado com a saúde dele, de acontecer alguma coisa, entendeu? Porque parece que é ali que você realmente mostra uma vida, entende? E se lembre, pessoal, que hoje até um carrinho de pipoca tem um perfil no Instagram, sabe? As profissões estão, instagramáveis, os restaurantes são instagramáveis, né? Existe a tiktokização das profissões. Portanto, já não há mais, sabe, uma vida online e uma vida offline como se fossem apartadas. Na verdade, pessoal, se você passa muito tempo offline, a impressão que dá é que você realmente não está se atualizando, parece que você está enclausurado, parece que a clausura vem offline, certo? A partir disso, se lembre, são vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. Inclusive, me lembrei agora que um dos fatores que vão acelerar, que vão catalisar aquilo que a gente chamou de Primavera Árabe, foi o uso de redes sociais pelos povos árabes no começo dos anos 2010. Né? A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital e etc. Ou seja, como é um novo campo, uma nova área de socialização, tem que saber como é que você vai operar nessa nova realidade, tá? O espaço virtual é um espaço real, entende? Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. É importante isso aqui, ó, veja. Os que mais acessam a rede são os que têm maiores índices de escolaridade, certo? Mas se lembre, pessoal, hoje a sua renda e a sua escolarização estão diretamente vinculados, sim ou não? Todo mundo sabe que sim. A gente está vivendo um momento onde grande parte dos direitos que nós teríamos como cidadão, a gente tem agora como mercadoria para cliente, tá? Então, o seu poder aquisitivo, a sua renda, né, está diretamente vinculada também ao seu nível de instrução, né? E é triste dizer isso, mas isso é uma realidade que tem acontecido no mundo global, onde direitos sociais são tratados como mercadoria, tá? Logo, uma queda na renda faz com que haja uma queda na sua escolaridade. Uma queda na escolaridade faz também, consequentemente, com que você tenha dificuldade de se dar bem neste novo campo que é o meio virtual. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete, olha aí, ó, as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira. Ou seja, a exclusão no meio virtual é apenas mais um desdobramento de uma sociedade excludente. Entendeu? Então, se nós temos uma educação excludente, um acesso excludente à saúde também, se a gente tem uma política excludente, uma economia excludente, lamentavelmente teríamos também um acesso à internet feito de maneira excludente. Né?
Aí ele continua dizendo, exclusões já verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, né? É um lugar que o pessoal costuma dizer que é um lugar efebocrático, né? Um lugar de jovens, entende? Tanto que a linguagem da internet é muito jovem. E você percebe que até as redes sociais, elas são etarizadas. Um exemplo, a gente sabe que hoje em dia o Facebook não é tão utilizado por jovens como um dia já foi, né? Enquanto que o Instagram já é mais geral, enquanto que o TikTok já tem uma vibe mais jovem. Isso pode mudar no futuro, entende? Tendo em vista que os que mais acessam são justificadamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. Ou seja, a forma com que a internet é tratada é só mais um reflexo da maneira como a própria sociedade se trata, né? Ao analisarem as correlações entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores apontam o desenvolvimento econômico como a solução para ampliar o uso da rede. Pessoal, o desenvolvimento econômico, né, e a ampliação do uso da rede, eles podem até ter uma relação. Mas veja, em primeiro lugar, isso aqui está no texto? Não, não está no texto. Segundo, é possível ter desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo ter uma dificuldade de acesso à rede? Sim. E é possível que haja acesso à rede sem desenvolvimento econômico? Com certeza. Sobretudo se tiver política pública de inserção. Tá? Então, como não há uma relação de interdependência direta, e isso não foi denunciado no texto, portanto a letra A está errada. Tá? A letra B diz, questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Não é. A gente sabe que se você está vivendo uma sociedade excludente, o acesso à informação também vai estar de maneira excludente. Afinal de contas, acessar a internet, né? A internet ainda é uma coisa muito cara para a nossa realidade. Tá? Mais da metade do país não tem acesso à internet. Se lembre disso. Mais da metade do país, pessoal, vive com menos de um salário mínimo. Essa é a realidade do Brasil, certo? E não é uma realidade de hoje, isso é uma realidade que vem de décadas, entende? Portanto, existe uma ideia de que a internet é um lugar aberto, é um lugar de fato democrático, a voz de um e a voz do outro serão lidas ou ouvidas, né, com a mesma intensidade, e não é assim. Até porque, pela própria estrutura da internet, a gente sabe como é que funciona a questão dos algoritmos, né? Portanto, não existe uma democracia e um igualitarismo como a gente supõe no cotidiano a respeito da internet. Portanto, a letra B, nenhum erro na letra B. Vamos ver os outros aqui. Afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão de minorias. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se percebe justamente como que as empresas veem na internet uma forma de se divulgar, né? É capaz até de, com essa inserção do comercial na internet, haja uma preocupação maior de expandir a rede no cotidiano. A letra D diz, refutam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso. Não refuta, muito pelo contrário. Faz uma vinculação, mostra que nível de escolaridade e dificuldade de acesso estão diretamente coligados. E a E diz, condiciona a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. O erro da letra E, pessoal, é o verbo aí, ó, condicionam. Não é a condição, certo? É uma possibilidade, é uma potencialidade, mas não é uma coisa determinista. Portanto, a única letra possível é a letra B de bola na questão 6, tá bom? Marcelo? A gente vai aqui passar também mais um panorama do que a gente pode ter, né, nessa prova do dia 5, né, que a gente possa aí se organizar mais uma vez, lembrando e reforçando a vocês, né, de cuidar do material que vocês vão levar, cuidar da documentação que vão levar, cuidado também com a questão do horário, né, para que ninguém perca essa prova, que a gente foi preparando aí ao longo do ano todo, né, então que a gente possa se organizar em relação a essa logística. Convidar vocês a estarem conosco amanhã no nosso aulão, também que será transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube. A gente retorna com o Área de Sá no ar na próxima semana, tratando a semana de natureza e matemática, né? Então, preparando todo um momento bem especial para cada um de vocês, né? Os professores estarão conosco amanhã também no aulão, tanto o professor Sérgio quanto o professor Marcos Leandro, não é isso? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso material. Professor Sérgio. Pessoal, e como foi bonita essa semana, né, Marcos? Foi. De trabalho, dedicação, de renúncia. Então, pessoal, estamos aqui concluindo nessa sexta-feira praticamente um ciclo, mas lembrando que somos as enzimas catalisadoras de um processo do qual vocês são os grandes reagentes e produtos de si mesmo, né?
Então, pessoal, é calma, é tranquilidade, entender que vai dar certo. O Marx falava há pouco tempo, pessoal, de internet. E aí me veio à mente, entre outras questões, a fala do grande Zygmunt Bauman. Quando ele dizia, entre outras coisas que ele falava com muita tranquilidade, o Bauman ele fala coisas difíceis de forma fácil. Talvez por isso tenha também entrado muito no gosto dos leitores, inclusive brasileiros, né? Dizia Bauman, certa vez, um viciado em Facebook disse que fez tantos amigos em um dia. Olha, eu não fiz isso em uma vida. Porque para o Bauman diz, talvez o que ele ache que é amigo, para mim não seja. Então, na verdade, pessoal, essas nossas novas relações sociais, cada vez mais efêmeras, fugazes, como ele dizia, líquidas, elas contradizem radicalmente aquela realidade que ele vai tipificar como sólida. E aí isso nos traz à mente, pessoal, a questão da modernidade e da fase pós-moderna. Pensemos. A questão 3 é sobre René Descartes. De todos os pensadores já cobrados no Enem, não tem até hoje, pelo menos, alguém que tenha sido cobrado tanto quanto Descartes. Professor, diriam vocês após a prova, não é que caiu Descartes? Zero surpresa, tá? Agora, pessoal, se não cair Descartes, é que é uma surpresa, entendeu? De modo que assim, pessoal, então vamos tentar jogar como o Enem nos provoca. Texto. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos, matemáticos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Aí me vem à mente, nesse momento, um grande pensador contemporâneo, que é o Manuel Castells, onde ele trabalha a diferença entre informação e conhecimento. Não adianta você ter dados ou informações se não conseguir operar isso dentro de uma lógica. E aí, quando o Marcos falava muito brilhantemente sobre essa, digamos, tiquitotização ou adaptação dos nossos comportamentos às novas tecnologias, que são dinâmicas, que são céleres, enquanto, como diria Chaplin, né? Máquinas não sois, homens sois, entram, entre outras coisas, os transtornos adquiridos ou, sei lá, aprimorados que temos hoje em dia. Descartes, pessoal, é radicalmente contra essa ideia de sensações, sentimentos, próprios sentidos. Sentidos, pessoal, gnosiologicamente falando, sentidos epistemologicamente falando, são os recursos do corpo que permitem a você captar fenômenos. A luz, o som, o calor, as ondas. E fenômenos no grego quer dizer superfície. A física estuda a superfície. Física é ciência que estuda os fenômenos da natureza. Lembrando que, pessoal, as aparências enganam. Então, para Descartes, ou nós vamos ao ponto fulcral da essência, do ser, do onto, do esse, que somente a razão atinge, ou vamos nos ater aos achismos, às aparências. Então, pessoal, Descartes apresenta a perspectiva de que o conhecimento é produto de uma antecipação inata das ideias. Essa é a resposta. Quando você vir Descartes associado a inatismo, se a opção fizer uma afirmação e for positiva, pronto, pessoal. Não fica daquela coisa, sabe, aflitiva, mas essa opção, não vai marcar outra, está errada, tá bom? Descartes é inatista, dedutivo, crê em Deus, é dualista. Descartes valoriza um método que vai na contramão da escolástica. Descartes, pessoal, acredita que a dúvida é importante, ele é cético, mas ele é um cético racional. Descartes, ele crê que há uma verdade. Não confunda Descartes, que é um cético moderno,
com o ceticismo pirronista da antiguidade. Os antigos céticos não criam na verdade absoluta. Descartes acredita, a despeito dele falar, duvide de tudo, até de Deus. Porque quem te aparece pode não ser Deus, só não duvide do pensamento. Sabe aquela máxima muito conhecida que tantos repetimos? Penso logo existo? Pois é, existe uma pequena contradição na tradução que foi consagrada. Porque Descartes ele diferencia ser de existir. A tradução mais correta seria penso logo sou. Porque se você fala penso logo existo, você acabou de dar um status muito grande a essa caneta, porque ela existe. O meu corpo existe. Existir é tudo aquilo que tem extensão, dimensão física. O ser humano existe, mas mais do que existir, ele é. E o que dá fundamento ao ser, à essência, é o logos, é a razão. Não esquece isso. Pessoal, por que a letra B está falsa? Porque ele diz que revelação de inspiração divina. Embora Descartes ele creia em Deus, ele não é um Santo Agostinho, que por sua vez crê que somente a quem Deus revela a verdade, ela brota. Agostinho, aliás, como Platão e Descartes, ele é um inatista. Mas Agostinho não crê que a razão vá tão longe. Descartes crê, certo? Pessoal, Descartes valoriza muito a razão. Agora, aquela coisa, a modernidade de que há pouco falávamos, Marcos e eu, e que é tão presente na prova de humanas, é porque, pessoal, uma coisa é o que você vê, outra é o que você enxerga. Passar por cima das questões à vista e não dar aquela atenção, aquele vocábulo, aquele verbete, muitas vezes é o erro de muitos alunos. Não conseguir pescar, fisgar, perscrutar aquela palavra-chave. Quando você encontrar modernidade em cada questão, vá marcando. Porque talvez ali está a resposta. O moderno é o racional, é o científico, é o otimista, é o futurista, é aquele que se entrega de corpo e alma a um futuro de prosperidade, que é a Escola de Frankfurt, que esse ano faz 100 anos. 2023 é o centenário da Escola de Frankfurt. Adorno, Horkheim, Marcuse, Benjamin, Jürgen Habermas. Essa galera que traz o neomarxismo, ela critica essa modernidade. Obra-prima da Escola de Frankfurt, Dialética do Esclarecimento, onde ela sugere que o iluminismo cartesiano não é tão perfeito assim, pelo visto. 2 guerras mundiais. Cadê a defesa, a proteção? Perguntam os seus membros. Um crescimento que foi assimétrico? Então, pessoal, nesse sentido, Descartes ele inaugura oficialmente essa fase para valer de uma modernidade que é cartesiana, que é contrária a sentimentos, que é contrária a qualquer tipo de conhecimento pela via sensorial. Professor, onde é que a letra C está errada? Quando ela fala escolástica, porque aí é medieval, é dogmática. E Descartes, apesar de ter estudado na tradição escolástica, ele rompe com ela. Porque para ele o ideal, ou melhor, o correto é você seguir uma dúvida racional, com análise, com síntese. Letra D, pessoal, está errado porque ela falou sensoriais. E a letra E, afetiva, bote aí racional. Então, Marcos, a resposta certa é a letra A de aprovação. Beleza, vamos lá para a questão 7. Olha, professor, o senhor disse aí dos autores que são mais cobrados na prova, qual é que tem mais probabilidade, aquele, assim, mais frequência? Em humanas, em filosofia, é Descartes. Pronto, é Descartes. Aí na lista está aí Maquiavel, Hume, Aristóteles, não é isso? Sim. Pronto, quando a gente vai para a sociologia, um dos temas assim que a gente pode dizer que está disputando aí o campeonato dos temas mais cobrados, envolve trabalho. E tudo que a gente puder falar sobre trabalho, sabe? Assim, analisando assim, em probabilidade, por mais de 10 anos, o assunto trabalho esteve entre os mais cobrados. Nos últimos vestibulares, nas últimas avaliações, trabalho foi ali disputando protagonismo com o tema da cultura, tá? Mas é sempre um assunto muito cobrado. Trabalho, seja o conceito de trabalho, seja modos de produção e o trabalho dentro de cada modo, seja modelo produtivo, tá? E trabalho no mundo global.
E também trabalha de acordo com os clássicos, certo? O que é que os clássicos, Durkheim, Weber e Marx, pensam sobre trabalho? O conceito de trabalho, e aí já paquera muito com o pessoal da filosofia também. Os modos de produção, modelos produtivos, cuidado, é uma besteirinha, mas não é besteira, certo? Confundir modo com modelo. Quando a gente fala de modo de produção, traduza, modo de produzir riqueza. E modelo produtivo já é uma coisa mais localizada. Dentro de um modo, há vários modelos. Por exemplo, quando a gente fala de modo de produção, é modo de produção, por exemplo, capitalista. E dentro do capitalismo tem Fordismo, Toyotismo, Taylorismo, tá? Se lembre, o modo é uma coisa, o modelo está dentro do modo, tá bom? E o trabalho na contemporaneidade, no mundo globalizado. Trabalho no mundo neoliberal, o trabalho no mundo virtual e por aí vai, tá? E aí, pessoal, um dos assuntos mais, assim, um dos debates mais aquecidos dentro dos temas de sociologia do trabalho, e um autor que pensa muito sobre isso, e tem uma relevância mundial, é um autor brasileiro chamado Ricardo Antunes, um dos maiores pensadores contemporâneos a respeito do trabalho. E, lamentavelmente, esse ano perdemos um pensador italiano chamado Domenico Di Masi. Sabe? Eu tive, inclusive, a sorte de acompanhar uma das suas últimas aulas que ele deu ao vivo, certo? Também de maneira online, né? De maneira virtual. Ele deu uma aula para brasileiros. Eu pude me inscrever lá pelo Instituto Conhecimento Liberta, e aí, poucas semanas depois, o professor Domenico Di Masi partiu. E aí, o que acontece? Quando um autor da projeção do Domenico Di Masi, lamentavelmente, nos deixa, o assunto volta, entende? O assunto volta. O Domenico Di Masi ele é mais conhecido pela teoria do ócio criativo, né? Mas ele, ao lado de autores como o próprio Bauman, né, autores como Ricardo Antunes, vão pensar como é que é a situação do trabalho na contemporaneidade, no mundo uberizado, sabe? No mundo que não tem a objetividade e a clareza e não é tão explícito para o trabalhador como era o mundo da época do Chaplin. O professor Sérgio Feitosa citou aqui há pouco tempo Charlie Chaplin, a sua obra mais famosa, que é Tempos Modernos, ou pelo menos aquela que é mais comentada nas escolas, né? Que é Tempos Modernos. E aí, se você reparar ali o filme do Chaplin, pessoal, o Chaplin sabe exatamente onde está o patrão dele, o Chaplin sabe exatamente o que ele vai fazer, está delimitado ali tanto o lugar de trabalho quanto o horário do trabalho, é tudo muito demarcado. Ali é um trabalho típico da modernidade, ali aquela fábrica é uma fábrica taylorista, fordista, entende? Agora, quando você vê a situação contemporânea, você percebe que não há mais uma fronteira nítida entre o lugar de trabalho e o horário de trabalho, porque você tem tecnologias que permitem que você trabalhe online, você trabalhe em qualquer outro canto, manda um e-mail, faz um relatório, por aí vai, tá? E a ideia é bater a meta. E se esta meta não for atingida, uma série de problemas aparecerão, certo? E, o último detalhe, o que fazer, talvez esse debate seja o mais contemporâneo de todos por causa das inteligências artificiais, o que fazer com os trabalhadores que têm funções que hoje uma máquina ou uma tecnologia ou uma inteligência artificial pode fazer, tá? Aí muita gente acha que o problema se encontra no próprio desenvolvimento da máquina. Então, quem sabe se a gente desacelerasse a produção tecnológica? Não tem nada a ver com isso. O problema não se encontra, sabe, no avanço tecnológico. O problema se encontra, pessoal, na rapidez com que o mercado, ou lentidão, melhor dizendo, na lentidão com que o mercado vai reabsorver esses trabalhadores que perderam o seu trabalho. Um exemplo, eu vou lhes dizer aqui agora um exemplo que eventualmente eu digo em sala de aula, certo? Já, daqui a alguns meses, vai estrear um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate. Aí tem outros dois, né? Um mais antigo e outro um pouquinho mais recente, ou não tão antigo assim, dos anos 2000, que tem um personagem lá que é o Charlie, que é a criança, e o pai do Charlie tem um emprego naquele filme. Ele trabalha colocando tampas nos tubos de pasta de dente. Não sei se você se lembra, tá? Em tal hora ele perde o trabalho dele, porque quem vai executar esse trabalho agora é uma máquina. Existe uma máquina que vai operar ali, fazendo a função que era a função da mão dele, né? E ele foi restringido a uma mão, tá? E se você tem um trabalho que pode ser facilmente substituído por uma máquina, é porque no fundo você sempre foi tratado como uma máquina, só que uma máquina orgânica, né? Uma máquina, só que a máquina mecânica, né, não reclama, a máquina mecânica não tem dia de folga, certo? A máquina mecânica não precisa de férias e por aí vai, certo? A máquina orgânica precisa, tá? E o que acontece? Pois bota a máquina mecânica, de metal, e ela vai trabalhar. E o pai do Charlie no filme, ele fica um tempão sem trabalho, mas ele arruma um emprego no final do filme. Se você bem se lembra, qual é o emprego? Ele vai trabalhar consertando, já é um trabalho mais intelectualizado. Ele vai consertar as máquinas que um dia tomaram o trabalho dele, certo? Mas veja, e nesse momento em que ele estava sem trabalho, como é que ele ia viver?
sabe? E se por acaso ele não tiver condições de voltar ao trabalho? Porque além da dificuldade de se profissionalizar, né, isso demanda tempo, depois disso tem se tornar competitivo nesse mercado e arrumar um trabalho, né? E se ele não tiver condições de se manter nesse meio tempo? Portanto, o grande debate é o que fazer com a lentidão com que o mercado reabsorve esses trabalhadores diante da rapidez com que novos trabalhos, que antigos trabalhos são destruídos. Antigas profissões são destruídas e com a mesma rapidez com que elas são destruídas, novas profissões não surgem, né? E então temos um mal-estar social aí, tá bom? Que tem que ser pensado, né? Com base nisso, vamos para o texto. Ele diz assim: o uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso dessas novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação de controle do capital, no processo produtivo e na qualificação de mão de obra. E um detalhe, rapidinho, essa aqui muita gente sabe. Por que a Inglaterra, durante o século XIX, se colocou como uma nação que queria que a escravidão fosse proibida em vários países, inclusive no Brasil? Por quê? Qual é a resposta que todo mundo dá? Ah, porque escravizados não são mercado consumidor, eles já são propriamente a mercadoria. Correto? Correto. Porque, se lembre, capitalismo industrial preside consumidores, né? Então tem que expandir o mercado consumidor. Ok. Se os trabalhadores perdem seus trabalhos e são substituídos por máquinas, a máquina não recebe salário. Portanto, vai ter menos gente com poder aquisitivo. Então você entende qual é o problema, né? Tira um trabalhador, bota uma máquina. Ah, beleza, a empresa paga menos salário, ou seja, menos custo para a empresa. Mas ao mesmo tempo, se isso se ampliar, o próprio mercado consumidor vai ser reduzido. Então temos um problema aí estrutural do próprio modo de produção, que vai se consertar, mas até lá fica uma mazela social. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização, a flexibilização aparecem com constância como características do programa flexível em substituição ao modelo taylorista-fordista. Ou seja, o modelo Taylor-Ford não tem trabalho flexível, é aquela coisa muito rígida, muito definida, os contratos são muito bem estabelecidos, certo? Já nos modelos mais recentes, toyotismo, modelo de uberização, os modelos produtivos típicos de um mundo neoliberal, que por sua vez são típicos e hegemônicos nos últimos 30 anos no mundo globalizado, é justamente a flexibilização laboral, né? Não existe um contrato muito formal, tá? Não existe também tantos direitos trabalhistas, tá? Aliás, é muito comum no processo de uberização, né, e pegar o nome da empresa para botar como exemplo do modelo, o trabalhador ele nem se vê como um trabalhador, ou ele, pelo menos ele não é apresentado como um trabalhador. Ele é apresentado como se fosse um empresário de si mesmo, né? O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado em razão da operacionalização da tarefa laboral. A crítica se encontra na questão da técnica, da operação? É claro que não. Certo? Muito pelo contrário, você nota até que, por causa das novas tecnologias, uma série de produtos e serviços são executados com mais facilidade. O problema não se encontra aí. Assim como também, na letra B diz, a capacitação de profissionais liberais. Não, nós temos uma mão de obra cada vez mais qualificada e, simultaneamente, cada vez mais precarizada. Vocês já notaram como é muito comum a gente ver histórias assim, que o meu bisavô só estudou até a 4ª série e conseguiu sustentar 10 filhos. Enquanto talvez um conhecido que você tenha já com pós-graduação está com dificuldade de conseguir o primeiro emprego, entendeu? Pronto, é a situação que nós temos hoje. Alta qualificação junto com precarização do trabalho. Está errado a letra B. A C fala fragilização das relações de trabalho. Exatamente. Os contratos não são mais tão formais, tá? Você, na verdade, trabalha prestando serviço. Existe a chamada pejotização dos serviços, né? O indivíduo vai trabalhar não como um CPF, mas como um CNPJ, ou aqui também se fala em MEI, né? Microempreendedor individual. Então, é isso que tem acontecido nos últimos anos. Letra C está correta. A D diz, hierarquização dos cargos executivos. Não, no mundo toyotista, você vai ver uma perda da verticalidade. Lá na fábrica do Chaplin, tem lá o CEO, os coordenadores, os supervisores, é tudo muito bem hierarquizado, certo? Nas empresas toyotistas, não tem essa verticalização tão intensa. É uma coisa muito mais horizontal. Daí a ideia de trabalhar em equipe. Né? Daí a ideia, inclusive, de você ver uma alta competitividade entre os trabalhadores. Né? E também porque que o Maquiavel passou a ser lido nas próprias empresas. Entende? Porque é um lugar onde você não vai fazer nenhum bem, nenhum mal. Vai fazer o necessário. Somente o necessário. Falar nisso, me lembrei do Mowgli. Falar em Mowgli, me lembrei como que as metáforas animalescas são tão utilizadas no mercado contemporâneo.
como The Shark in the Tank, por exemplo, né? E aí, a hierarquização dos cargos executivos, na verdade não, você tem uma redução da hierarquia. E a letra E fala a aplicação dos conhecimentos da ciência. Isso já acontecia antes, tá? E continua acontecendo. O problema se encontra na fragilização das relações de trabalho. Perfeita, a letra C, Serginho. Vai lá. Vamos lá? Pessoal, então nossa última questão de filosofia é uma questão que vai trabalhar o pensamento de ninguém mais, ninguém menos que Immanuel Kant. Vamos ao texto. Kant achava que podia concluir rapidamente uma obra na qual a grande luz recebida em 1769 pudesse iluminar todos os problemas. No entanto, essa obra exigiu nada menos que 12 anos de meditação. A Crítica da Razão Pura só viu a luz em 1781. 2 anos depois, Kant publicava os Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira se apresentar como ciência para esclarecer a crítica, que não havia sido compreendida, e 4 anos depois publicaria a segunda edição da Crítica com algumas explicitações importantes. Pessoal, Kant, no Enem, via de regra, você o espere em 3 flancos possíveis, dos quais talvez o segundo é o bem mais provável. Kant ou é epistemologia, Kant ou é ética, Kant ou é estética. Tudo não é, ó. Epistemologia, ética e estética. Na sua epistemologia, Kant associa a razão com a experiência. Já na ética, Kant diz que basta a razão para você encontrar os valores morais, a lei moral que há em mim. Entende? E na estética, é o prazer que você sente relacionando-se com a arte, com o belo. Pessoal, vamos à questão. Tomando como referência o fragmento acima, é possível observar que Kant apresenta um sistema científico aristotélico e tomista. Pessoal, estamos no século XVIII. O que a letra A faz como referência é o pensamento medieval, é a escolástica. Então Kant já está bem numa contramão avançada disso, tá bom? Porque a escolástica, pessoal, ela é dogmática. A escolástica é fé com razão. E Kant entende que o conhecimento ele vem da experiência guiada pela razão. É a famosa revolução copernicana. Para Kant, existem 2 dimensões da realidade, o fenômeno e o númeno. Esse númeno é a essência, é a coisa em si. Letra A está falsa. B. Kant destaca uma filosofia de caráter racionalista e natista. Kant é um criticista. É aquele cara que consegue uma proeza, pessoal. É unir os racionalistas com os empiristas. Porque entenda, Kant que diz, rio-me, me despertou de meu sono dogmático. Ele entende que a razão, ou juízo analítico, é essencial com a experiência, que é o sintético. Daí a ideia de um juízo sintético a priori. Quem vai definir natureza é a razão, através da experiência. Então, todos os fenômenos possíveis são compreensíveis pela razão com a experiência. Então, a letra B está falsa. O saber não é inato. Os valores morais são. No campo da ética, aí Kant entende que você não precisa ver o seu pai apanhando a carteira de alguém um dia e procurando o dono para você ser ético. Que para o Kant, pessoal, há uma perspectiva de que isso é óbvio, isso é lógico. Se você conseguir usar a razão que há em você, você vai entender quais são os valores morais, porque eles são inatos. O conhecimento, não. Dos fenômenos, não. Isso aí é empírico. Mas os valores morais, por isso que o Kant influencia tanto o Durkheim, quando ele vai elaborar o fato social. A ideia de que há uma coisa coercitiva, quase natural, entendeu? Genérica, exterior. Então, para o Kant, pessoal, o imperativo categórico, a ideia de que há uma coisa lógica nos costumes, não compatibiliza com a epistemologia. Porque para o Kant, entender o que é calor, o que é energia, o que é luz, isso aí tem que ter experiência. Letra C. Justifica uma doutrina de base escolástica e dogmática. Absurdo. Tá bom? Para o Kant há de haver experiência. E a letra D formula uma teoria ética
teleológica, é deontológica. Deon em grego é dever. Então, para o Kant, pai, tirei 10 em física. Meu filho, você não fez mais que a sua obrigação. Isso é Kant. Para o Kant, pessoal, não espere biscoitos, não espere aplausos, porque você fez o seu dever. Letra E, pessoal, portanto, é a certa. Valoriza um pensamento de orientação crítica e racional. Pessoal, olha aqui esse esquema que eu coloquei há pouco, para que você até possa printar se quiser e ver uma relação bem bacana entre Kant, Hegel, Schopenhauer e Nietzsche, inclusive influenciando os quatro a tão famosa Escola de Frankfurt, que é a partir da ideia de um esclarecimento, que é a partir da ideia de uma dialética, que é a partir de uma ideia de vontade, que Marcuse tanto vai usar no seu Eros e Civilização, a ideia freudiana, psicanalítica, de que o homem unidimensional, o homem de uma só dimensão, que é o consumo, que pena, pessoal. Ele, na verdade, é um homem que tem muito mais do que isso, e Nietzsche na perspectiva nihilista da desconstrução. Observe, pessoal, que eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pensadores alemães. Poderia colocar aqui Hannah Arendt, poderia colocar aqui o próprio Heidegger e outros tantos. Mas, pessoal, o fato é, o que mais de robusto existe no pensamento ocidental filosófico, por que não dizer sociológico, antropológico, da transição do 19 para o 20, na elaboração do que vai ser uma pós-modernidade, é esse pensamento alemão, tá bom? Hegel contradiz Kant, porque para Hegel a razão tem limites. Ou melhor, desculpa, pessoal, para Kant a razão tem limites, para Hegel não, ela é absoluta. Já Schopenhauer vem com toda a sua simpatia dizer que conversa é essa? O que rege o mundo é a vontade, e ela é irracional. Teoria do porco-espinho. Cada um de nós fere uns aos outros. Então, ou você se acostuma, ou você se afasta. E já Nietzsche vai dizer, pessoal, que temos que transvalorar os nossos costumes, temos que superar os costumes. Nietzsche e Schopenhauer influenciam muito Freud. Não existe Freud sem Nietzsche, não há Nietzsche sem Schopenhauer, não existe Freud sem Schopenhauer. Vontade de potência, libido. Quando Freud vai dizer, pessoal, que há um mal-estar na civilização, é porque a civilização não foi criada, não é natural para o ser humano, ela foi criada, ela é artificial. Embora ela seja importante, eu não posso jogar na humanidade pessoas que sequer pediram para nascer. É o que o Sartre vai falar, pessoal, de ser jogado no aí no mundo, entendeu? O que o Heidegger fala de Dasein, ser aí no mundo. Então, pessoal, vamos lá, tá? Questão número 4 e última. Nossa resposta, portanto, é Kant desenvolve um pensamento que é crítico na razão pura, na razão crítica, no juízo, criticismo, mas que combina epistemologicamente razão com ciência. Ok, pessoal? Marquinhos? Vamos lá. Questão 8 também fala sobre trabalho. Questão interessante. Fala aí sobre a dublagem. A dublagem é o novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. E há empresas dedicadas a fazer com que as vozes originais de atores sejam transpostas para outros idiomas. A novidade reforça a tendência da automação de postos de trabalho nas mais diversas áreas. Se lembre, quando você está falando de automação, pessoal, não é só a substituição da mão, mas também a substituição da mente, do pensamento, certo? É uma máquina que vai pensar, vai tomar uma decisão, tá? Tem potencial para facilitar a vida de estúdios e produtoras e, ao mesmo tempo, tornar mais escassas as oportunidades para dubladores e atores que trabalham com isso. Exatamente. Mas veja, isso aqui, pessoal, as inteligências artificiais, elas não deixam de ser também um instrumento, sabe? Ela tem duas habilidades humanas que, não vou dizer que nunca, porque eu não tenho a capacidade premonitória, mas dificilmente serão, ou pelo menos substituídas pelas inteligências artificiais, que é a habilidade de fazer crítica e a habilidade de criar. Crítica e criticidade e criatividade.
criatividade e criticidade, né? Algo muito comum entre artistas e também entre pensadores, é algo que muito dificilmente uma inteligência artificial substitui. A inteligência artificial, ela tem uma tendência, uma facilidade para lidar muito com a habilidade instrumental, com a técnica, tá? Mas enfim, o que interessa é que o trabalho do dublador está em risco, assim como o trabalho de tradutores, né, o trabalho de designers. E ele fala aí, a consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é a proteção da economia nacional? Não, muito pelo contrário. Se lembre, no mundo global, a economia está cada vez mais desterritorializada, sabe? Um dos grandes atores globais, além da mídia e além dos blocos econômicos, são as empresas transnacionais. Então joga fora a letra A, né? Nossa economia é cada vez menos nacional. A B fala de valorização da cultura tradicional, também não. Né? Esse tradicionalismo ele é cada vez mais esquecido. Se lembra? Na verdade, a tradição ela já sofreu os ataques da própria modernidade. Imagine agora numa suposta pós-modernidade. Aí só um lembrete. Numa pré-modernidade, nós somos tradicionais. A pré-modernidade ela é tradicional. A modernidade é racional. Então, se o pré-moderno confia na tradição e o moderno confia na razão, o pós-moderno confia em quê? Em nada. É um desorientado, sabe? É um desnorteado. E vai ficar essa lacuna, esse vazio. Tanto que o Lipovetsky tem uma obra chamada A Era do Vazio. Este vazio não vai ser preenchido, né? Essa lacuna continuará lá. Nós vamos botar uma tampa nessa lacuna. E essa tampa é o que a gente vai chamar de consumo. E o consumismo é o que nos mobiliza hoje. Só que é um consumo vazio. Tanto que as alegrias vindas do consumo, elas são efêmeras. Tanto que o Lipovetsky tem outro livro chamado O Império do Efêmero, né? Então, a tradição vai-se embora. Ele fala aí de diminuição da formação acadêmica. Também não. Obrigatoriamente não. Por quê? Porque aqui essa inteligência artificial ela é feita, sobretudo, por pensadores também, engenheiros. Então, o trabalho acadêmico continua valorizado. A letra D fala estagnação das manifestações artísticas? Também não. Aliás, novas habilidades artísticas podem surgir por causa da tecnologia, né? O próprio Walter Benjamin, que foi citado agora há pouco, tem uma obra chamada A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Vou repetir. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, tá? E uma série de atividades artísticas existem hoje por causa da tecnologia. Um exemplo disso, o trabalho de DJ. O trabalho do DJ existe porque existe a tecnologia que permite que isso aconteça. Como o trabalho do fotógrafo, o trabalho do cineasta, tá? Então, a tecnologia não vai estagnar a arte. É possível até que haja uma nova arte surgindo. E a letra E fala ampliação do desemprego estrutural. Qual a diferença do desemprego para o desemprego estrutural? No desemprego, o indivíduo perdeu o emprego. No desemprego estrutural, ele não perdeu só o emprego, ele perdeu a profissão, sabe? O trabalho dele deixa de existir no mercado, entende? Portanto, é o que pode acontecer no exemplo citado no texto. Logo, letra E está correta. Ok, Marcelo? Muito obrigado, professores, mais uma vez, para essa belíssima explanação, né, que nós tivemos aí, um resumão total para essa prova que vai vir no dia 5, essa prova agora de domingo, né? Então fica mais uma vez aqui o convite para o nosso aulão de amanhã. E antes de repassar o gabarito da aula de hoje, professores, considerações finais? Bem, pessoal, como já é tradição, todo ano na Aridiçá, Marcos e eu fechamos esse ciclo com aqui a poderosíssima condução do Marcelo e sua equipe. Bem, gente, o Aridiçá ele é isso, tá? Ele é, na verdade, um conjunto de profissionais que quer oferecer a cada um de vocês o que há de melhor na preparação, talvez para a vida, mas nesse caso mais imediatamente a aprovação, que é o seu sonho também, né, mais imediato. E, gente, foi esforço, foi suor, foi lágrima, foi riso, foi abraço, os aulões. Amanhã, não se esqueçam, teremos um grande momento também. Você precisa ir, porque você vai relaxar, vai se emocionar, vai ver os amigos, vai solidificar aí as suas intensidades, tá bom? Esperamos por vocês lá e no mais é isso, pessoal. Vocês estão muito bem preparados. Resta agora aquela paz de espírito para você poder lembrar bem, expressar bem e passar muito bem. Você passa porque você sabe. Amanhã vai ser divertido. Pessoal, olha, amanhã vai ser muito divertido o nosso aulão, tá? E se lembre que você, aluno do Aridiçá, teve uma preparação gigantesca. Qual é o nível do pessoal, Marcelo? O nível é baixo ou é alto? É altíssimo, certo? É o pessoal do resto do mundo que tem medo de você. Não tem medo, não. Você que bota medo, tá bom? Então vá lá, mostra o resultado. Como sempre você mostra, como sempre a gente mostra. Vai dar tudo certo para todo mundo. Boa sorte na sua prova. E é isso aí, tá bom? Então, como a gente mantendo a tradição, né, Serginho? Assim, encerrando a Semana de Humanas,
e de linguagens, né? Porque o time é forte, a gente tem que manter se o jogo está dando certo, não é isso? Gabarito da aula de hoje, vamos lá? Primeira questão, letra A, segunda questão, letra E, terceira questão, letra A, quarta questão, letra E. Quinta questão, letra C, sexta questão, letra B, sétima questão, letra C e oitava questão, letra E. Mais uma vez, amanhã estaremos presentes, né, no nosso aulão aí, com a parte de linguagens humanas e redação, aqui no nosso canal, torcendo por vocês também domingo agora na prova e segunda-feira a gente retorna com o nosso Ari de Sanoá, com a parte de matemática e natureza. Fica aqui o convite, até breve! Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Ari de Sá, arte, aprovação no